Sejam todos bem-vindos à nova temporada do podcast Dirigir Empresas. Meu nome é Wagner Suzuki, sou consultor empresarial. Estamos aqui hoje com um convidado mais do que especial, nosso amigo Rafael Cooper. Boa noite, pessoal. Rafael Cooper aqui. Tenho algumas empresas no ramo de serviço. E hoje a gente vai falar sobre o que, Wagner, mesmo? Sobre rebrand. Exatamente. Ou no português, mudança de marca. Mudança a gente de pode falar marca, mudança de marca, né? Tipo, alteração de Isso. marca. Mas falando nisso, Wagner, por que eu sei que você está passando na sua empresa por um processo desse de rebrand, mudança de marca? Por que você está passando por isso? O que te motivou? A gente identifica... Conforme você se mexe, ela fica dentro daquele. Ah. Deixa ela no cantinho aqui assim. Pode deixar ela caidinha aqui, que Ah, aí tá. quando você se mexer, ela não. Ah, tá bom, Ela não- entendi. Então, você me perguntou a ideia de onde surgiu a necessidade do rebrand, né? Normalmente, quando você abre uma empresa, né, é muito comum dos clientes que eu atendo, você abre uma empresa, pensar, precisa de um nome e um logotipo. Nem sempre você vai ter um trabalho, um estudo aprofundado de marca para se posicionar. Até porque você não tem ainda uma identidade de verdade, né? A empresa mal existe. E ao decorrer dos anos, no caso a consultoria, ela foi se desenvolvendo, evoluindo e tomando uma característica diferente. No meu caso, a consultoria deixou de ser só o Wagner. A consultoria é uma equipe, né? Uma empresa de consultoria. E eu comecei a reparar muitas pessoas falando do Wagner consultor e não da empresa de consultoria. E isso me incomodou bastante, porque fica parecendo que a banda só tem um cara, né? Sim, E não sim. tem, né? Hoje o mérito é muito mais da equipe do que do Wagner. A minha visão foi esse o caminho. Cara, legal. Eu posso compartilhar até da minha ideia também. É. Por que surgiu pra mim isso também, né? Eu tive uma mudança de marca de 2 anos pra cá, né? Que veio justamente de uma demanda também da minha equipe, né? De 2 pontos na realidade. Um, quando eu olhava para a empresa e não me identificava mais com a minha própria empresa. Eu falava, nossa, que estranho, né? Essa empresa não parece que é minha. Eu via isso através das nossas postagens de rede social, dos nossos métodos de divulgação, né? Inclusive dos clientes que a gente atraía para a marca, né? Então, essa empresa a gente tem uma grande gama de clientes, né? A gente passou mais ou menos dos 500 clientes já por mês. E aí isso refletiu que, cara, os clientes que eu estou atraindo, eles não têm a mesma mentalidade, ou a mesma sintonia, ou talvez o mesmo propósito que o que eu tenho e que eu gostaria que a minha empresa tivesse, né? E aí foi numa reunião de equipe, que a gente juntou lá umas quase 15 pessoas, que veio essa ideia de mudança de marca, que a gente falou, olha, a gente chegou no contexto, Rafa, você tem que aparecer mais, né, na empresa. Verdade. Lembra disso? Lembro. Você tem que estar mais à vista da empresa, a empresa tem que ter mais a sua cara, né? Os nossos clientes não tão ligados com o que a gente vende ou com o que a gente trabalha, né? E aí disso tudo, a gente foi espremendo o limão até falar, cara, então na verdade o que eu preciso é fazer essa mudança de marca, né? Fazer esse rebranding. Porque parece que a empresa está indo para um lado e eu estou indo para o outro, né? E foi aí que eu senti que eu falei, cara, pela primeira vez pensei nisso, eu preciso fazer uma mudança, eu preciso fazer um rebranding. Mas para mim isso não veio da noite pro dia, né? Demorou um bom tempo. Quanto tempo você levou para chegar nisso, Wagner? Eu já venho faz tempo. Eu acredito até que acompanhar o processo de redesenho, vamos falar assim, né? De redesign da sua marca, do escritório virtual no caso, né? Uhum, Me fez filosofar sobre a minha. entendi. Naquela época, eu acho que o seu trabalho foi uns 2 anos, né? Antes, né? Da Sim. minha tá acontecendo agora, uns 2 anos atrás, né? E na época eu percebi que já tinha muitas falhas que poderiam ser consertadas através dessa unificação da marca, mas para mim não era o momento porque eu não estava me sentindo com uma identidade muito clara. Que entra nessa questão que eu comentei com você de ganhar maturidade, né? Da marca. E esse ano eu olhei e falei, cara, eu acredito que está no momento certo. Então, assim, já faz uns 2 anos que eu venho pensando nisso. E você falou das postagens e de se conectar com o público.
ou não se conectar com Sim. o público, pelo menos não o que você deseja, essa é uma coisa que pega muito. Quando você começa a perceber, né, que não está exatamente na conexão que você quer e a forma que você está se comunicando não é o que você esperava. Então, começou com uns artifícios simples, quanto o meu logo ele é roxo, com um toque de salmão ali, né, o consultoria escrito em salmão, e os posts são amarelos, com azul escuro, tem post que é laranja, né, a camiseta é toda preta, tudo que eu vou fazer, Wagner, vou fazer, é preto. E tudo que a Vanessa, que é o marketing, né, ela produz, eu sempre dei muita liberdade para ela produzir uma coisa que ela imaginava que era a minha cara, mas que eu não fazia muita questão de seguir o padrão. E aí começa a ficar uma coisa diferente da outra. E quando a gente olha as apresentações comerciais, as apresentações de PowerPoint, por exemplo, também é uma outra cara, também é diferente. Então se você chega que você olha uma foto por foto ali, por frame, né, dentro da comunicação da empresa, você fala, cara, a gente tá parecendo aquele filme lá, o Fragmentado, só que o cara tem um monte de personalidade, né? E não faz sentido, não é isso que eu quero, né? E como é um trabalho, para mim tá sendo árduo, assim, porque tem um negócio chamado marca da liderança. O que é o conceito da marca da liderança? Ele diz que todo mundo dentro da empresa tem algum percentual do que é o dono, né, do que é o fundador. Então, se você tiver 100 funcionários, vai ter o último cara que foi contratado ali, o estagiário, ele vai ter um pouquinho do que é você, né, do que é a marca. E se a marca da liderança tem muito a ver com o dono, com os fundadores, essa, para mim, está sendo a grande dificuldade, na verdade não é dificuldade, mas acho que o desafio do trabalho de rebrand. Que para mudar o meu posicionamento de marca, para mudar a forma que eu me comunico com o público, eu preciso rever o Wagner. Preciso rever os conceitos, rever o que faz parte de mim, que é a essência, eu não quero mudar de jeito nenhum. E qual que é a parte que não faz parte mais de mim, eu só tô sendo porque eu sempre fui, aquela coisa, né, sem pensar. E aí quando você revê a marca, aprende muito, né? No caso foi o mesmo cara que fez, foi o Wanderson, né? Sim. O estúdio do Wanderson que fez a nossa marca. Ele faz a gente questionar muito profundamente. Teve o trabalho da Suzana, que vem antes ainda do Wanderson, né? Que é entender os arquétipos, né? Sim. Que é onde você vai se enquadrando ali em padrões, vamos falar assim, principais da marca. E aí você olha e fala, caramba, mas é isso que eu quero ser, não é? E eu tô muito ficou muito nessa parte para mim mais pesada de tentar imaginar se era aquilo que eu queria e fazia sentido, né? Para você teve também essa reflexão? Foi meio estranho mudar ou reconhecer o Rafael? Olha, com certeza teve, porque é o que você falou, a gente começa a encarar algumas verdades, né? Então, como você se vê, como os outros te veem, né? Como você realmente é. Então, quando você começa a ver essas questões dos arquétipos, do estudo, né? Do que você gosta, né? Das marcas que você gosta, você começa realmente a refletir. Cara, é isso que eu gostaria que a minha empresa fosse, né? É isso que eu quero que a minha empresa passe, né? Ou é isso que eu sou, né? É assim Sim. que as pessoas me veem. E você começa até a refletir o que eu preciso mudar para melhorar, né? Ou onde eu posso pegar meus pontos fortes e aumentar isso, né? E colocar isso, e os pontos fracos a gente esconde aqui, né? Ou tenta melhorar. E isso é bem interessante. E é muito bom quando você tem pessoas, consultores, né? Te guiando no processo, porque ele é um processo difícil. Prescindível. E doloroso até, né? É o que você falou, tipo, muitas coisas a gente pensa, cara, eu gostaria de não ser assim, ou se eu sou assim, como que eu posso explorar isso da melhor maneira, né? Sim. Trazer da melhor maneira para a marca. Então isso para mim foi bem interessante de ver também, e eu confesso que ao mesmo tempo que eu senti um pouco de medo, eu senti um pouco de orgulho, sabe? Eram aqueles dois sentimentos. E os profissionais envolvidos, a Suzana e o Wanderson, foram essenciais, por exemplo, para fazer com que,
não é assim que você precisa se ver. Né? Não é isso que esse arquétipo, que essa essência quer dizer. Olha o lado bom disso. Isso, eu lembro que teve no seu, não lembro qual que era o arquétipo, é um que é meio brincalhão, assim. É, o brincalhão mesmo, É. como é que fala? Não é o Coringa, o palhaço, alguma coisa assim. Era alguma coisa assim, a né? gente atribuía isso, né? Eu lembro que tinha um que chamava Inocente também, que a gente ficou Sim. debatendo o que significava, né? Então, dentro desses arquétipos, tem coisas que você olha e descobre, e aí você se enquadra naturalmente dentro de um deles, e aí você olha e fala assim, tá, isso é bom ou ruim? Né? E no meu caso, tem coisas que são contrapostas. Entendi. Isso que é meio bizarro, assim, porque a minha rede social, até pouco tempo atrás, era muito colorida, muito alegre, né? Eu gostava muito gosto, né, de uma pegada meio de startup, assim, né? O escritório tem umas cadeiras amarelonas e tudo Sim. mais. Só que a minha sala, ela é toda em tom de preto. Entendi. E eu ficava pensando, tá, mas e aí? Eu sou o cara sombrio, né? Ou sou o cara elegante, ou sou o cara palhação? Né? Será que eu vou ter que andar de terno e uma meia colorida, né? Pra fazer essa composição? Ser um gringo, né? O que significa ou não? Vou ter que estancar essa parte mais alegre e guardar ali no fundo para ninguém perceber, que eu acho que é isso que você está comentando quando você fala, e aí, como é que eu coloco em cena isso através de uma marca, de um logotipo, de um texto, né, de imagens? É bem intrigante, né, essa descoberta. Exato. Mas além disso, eu também queria entender um pouco, Wagner, explorar um pouco mais. Em que momento você vê que tipo um empreendedor, alguém que está ali, tem a sua empresa, ele precisa começar a olhar para essa questão de marca, de rebranding? Você acha que é logo no começo? Você acha que é mais para o meio? Em que momento da jornada do empreendedor você vê que isso é importante da gente olhar? Eu sou da opinião que o problema só é um problema quando ele começa a surgir. Quando ele incomoda. Senão ele é só uma pré-ocupação, né? Você está se ocupando antes de precisar. Perfeito. Mas é bem importante ter consciência de que existe um negócio chamado branding, né? E aí acho que é até bom conceituar um pouco, né? Em poucas palavras, de uma maneira até um pouco grosseira, o branding é como a sociedade, as pessoas, os parceiros, os colaboradores enxergam a marca da empresa. Né? Perfeito. Isso através de uma pintura, de uma decoração na parede, através do código de vestimenta, através do logotipo, através do site. Né? Tudo isso é uma forma de posicionar a marca e trabalhar. Então, ter consciência de que isso existe já é o primeiro passo. Fazê-lo de maneira consciente e fazê-lo de maneira estratégica exige que você tenha um nível de autoconhecimento muito bom. Sim. E aí que entra a questão do tempo. Né? E, na minha visão, acredito que seja muito complicado você fazer um trabalho tão aprofundado no começo. Claro. Assim, de forma alguma você pode ignorar o branding só porque você abriu a empresa e fala, não, daqui a uns 5 anos eu vejo isso. Alguma coisa tem que partir. Né? Vai com o que tem, contrata uma agência, né? Mas não dá para você ter um nível de aprofundamento muito grande. E aí você cria a sua marca e posiciona. Mas eu acredito que trabalhar o brand de maneira muito mais estratégica, eu vejo que exige um certo nível de maturidade. E aí, para mim, eu coloco na casa de alguns anos aí, pelo menos. Você vê dessa forma também? Ou? Concordo, cara. Foi a minha realidade, eu acho que está sendo a sua também, né? A gente demorou o quê? Nós demoramos lá no escritório virtual pelo menos 3 anos para se preocupar com isso, né? Para você, que nem você colocou. Para incomodar. Para incomodar, né? Senão antes seria só uma preocupação. Porque quando a gente montou o escritório virtual, na verdade a gente fez o quê? É uma ideia, vamos criar um site, que logo a gente cria? Cria o logo que está aqui, fica bom assim e coloca para funcionar. Então foi engraçado, porque no começo foi basicamente o que a gente chama de um MVP mesmo. Vamos fazer aqui uma landing page, testar e rodar. Isso só virou realmente um problema, né, uma preocupação, cara, 3 anos depois, que hoje a gente já tinha quase 300 clientes, que a gente começou a olhar, olha, isso realmente está incomodando. Né? E eu vejo que não vai ser a realidade de quem está começando, eu nem acho, para ser bem sincero, que tem que ser.
Porque no começo, vamos lá, o branding é a identidade visual, é aquilo que a sua empresa passa para o outro, né? No começo, quando você está abrindo uma empresa, muitas vezes é uma eu-presa, né? Você mal tem o outro também, né? Exatamente, você mal tem. Então você já vai passar aquilo porque a empresa já é você. Então tá mais fácil de você passar esse branding, passar essa marca, porque a marca é a pessoa. Né? Ah, verdade, entendi. Entendeu? O que ela veste, o jeito que ela conversa, exatamente. a cadeira que ela escolheu comprar é ela. Exatamente, já vai ser ela mesmo. E isso já vai começar a dar uma percepção para todo mundo que está em volta dela, consumindo e tudo mais. Até o primeiro funcionário que você contrata. Vai ser muito fácil de você contratar alguém parecido com você. Sim, né? e comum, né? Em comum, né? Com a mesma ideia. Às vezes algum parente, um amigo, um conhecido. Então, no começo, quando você também tem poucos funcionários, isso também incomoda pouco. Porque eles já vão ser parecidos com você. Porque, querendo ou não, a marca, ela também transmite bastante daquilo que é a sua essência e o que é o seu propósito. Né? Sim. Se alguém está perto de você, você contratou diretamente, já está muito mais fácil de conectar isso. Então, esse é o outro ponto que eu vejo da identidade da marca, né? do rebranding. Quando você começa a ficar grande, você precisa fazer o seguinte, os seus funcionários, às vezes, que você nem tem contato direto, entenderem o que é a marca. Você precisa que eles tenham essa cultura. Né? Então faz parte da cultura, faz parte disso para eles poderem, aquele sentimento que a gente fala de vestir a camisa. Mas para vestir a camisa eles precisam entender a marca. Para entender a marca é legal que tenha um brand forte, né? Que tenha uma marca forte. Aí você começa a criar, tem umas figuras meio que são porta-vozes da marca. Sim. Porque, que nem você falou, né? Quando a empresa é pequena é o dono e ele está lá o dia inteiro conversando com 2, 3 funcionários ali, é aquilo. Ele já está comunicando. Né? Meio que assim, ó, inaceitável deixar isso sujo. Cara, isso já é um posicionamento. Né? Não, você não vai tratar o cliente assim. Não, a gente não trabalha, a gente não vende para esse tipo de público. Você está se posicionando. E aí eu lembro muito de um diálogo do Douglas, né? Que junto com você liderando lá na Pachá, na empresa de engenharia, ele comentou num dia bem icônico, ele falou assim, cara, aconteceu aquilo que eu temia. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ele, entrou o primeiro funcionário que eu não conheço, eu não participei do processo seletivo, e faz 1 mês que ele está aqui, eu nem ouvi. Eu não sei quem ele é. Eu só sei o nome. Aí eu falei, pô, legal, quer dizer que a empresa está bem grande, né? Eu falei, por que te preocupa isso? Ele, cara, se eu nunca nem vi o cara, como é que eu vou passar a cultura da empresa para esse sujeito? Sim. Né? Esse aculturamento e tal. E o brand pensando pelo ângulo interno, ele funciona dessa forma, né? Sim. E num determinado nível para frente, o próprio brand da empresa, as campanhas, como ela se posiciona, seus valores, seu propósito, vão atrair essa mão de obra. Perfeito. Então o cara vai ser atraído já, né? Ele só vai meio que conseguir passar pelo processo seletivo se ele tiver alinhado tiver algum alinhamento com a cultura. Perfeito. Isso já é um matador, né? Pra que serve o brand? Tá aí, né? Perfeito. Um ângulo bem grande. E é muito interessante porque 2 visões que você trouxe agora, que eu tô inserido, então para mim faz muito sentido. O escritório virtual. Eu fiz o branding muito mais preocupado em mostrar a minha marca pro público. Pro cliente, né? Pro cliente final. O Prapachá, a dor que a gente está sentindo agora, que eu já falei pro Douglas pra gente começar a pensar no rebranding e tal. Justamente essa. Para dentro da casa. Porque agora a gente já tá o quê? Batendo os 80 colaboradores. Nossa. E é exatamente isso. Dos 80, eu não devo conhecer uns 40, pelo menos. Metade, se não for mais. Porque eu fico muito mais na parte administrativa e estratégica. O Douglas talvez conheça um pouquinho a mais, mas é exatamente o que você falou. Como que a gente mostra quem é a Pachá para quem está entrando? A minha preocupação na Pachá é totalmente oposta do escritório virtual. Porque na Pachá a gente consegue vender bem, né? Todo mundo já entende qual é a cara da Pachá no mercado, mas internamente não. Então é um processo não inverso, né? Mas oposto. Em direção, né? Não é uma da porta para fora, da porta para dentro. A dor foi outra. Sim. Né? E eu vejo que a gente vai ter que fazer exatamente isso, porque vai facilitar em muito a nossa comunicação interna, né? Quem a gente quer contratar, como você falou, as pessoas que já vão se dirigir para a Pachá e falar, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa porque ela se posta
dessa maneira, né? Sei lá, porque ela é uma empresa íntegra, honesta, tranquila e por aí vai. Tem uma série de possibilidades, né? Que é que nem quando a gente vê marcas grandes, por exemplo, meu sonho é trabalhar no Nubank, por exemplo. Por quê? Porque é uma empresa descontraída, alegre, Isso. criativa, né? Às vezes eu nem sei o que eu quero fazer lá, mas Eu gostaria de trabalhar naquela marca, né? eu gostaria de trabalhar nessa marca por conta do que ela passa, né? Do que ela vende. Isso é muito interessante. Você vê dois sentidos bem diferentes para uma necessidade de um rebranding, né? De uma marca nova. E você vê o poder que tem isso aí, você falou de trabalhar no Nubank da vida. Você sabe muito bem que eu tenho a minha passagem como músico, né? E quando eu era moleque, eu gostava muito de uma marca chamada Tajima. É uma marca brasileira que hoje ela tem fábrica na China e tudo mais, né? Ela já dividiu a marca. E eu tinha uma guitarra da Tajima e eu adorava. Eu queria, assim, como a gente chama de endorse, né? Que é o cara que faz propaganda daquela marca. E aí tinha uma amiga da minha tia, uma coisa assim, que trabalhava na Tajima e ela ganhou uma camiseta. E ela sabia que eu era apaixonado, ela trouxe essa camiseta. A camiseta ficou até meio pequena pra mim, assim, meio apertada, mas eu fazia questão de usar, porque eu adorava a marca e eu queria andar com aquela marca, assim, Tajima, não sei o que, né? Esses dias atrás, faz umas 2 semanas, eu vi um par de meia da Fender, aquela marca de guitarra também. Nem mais faz parte do meu jeito de vestir. Eu vou comprar essa meia, nem que seja para usar em casa. Porque ela me representa muito. Então, essa conexão com a marca é um negócio muito engraçado, né? Sim. E aí, percebendo a potência que pode ter, tanto para o bem quanto para o errado, não para o mal, né? Mas assim, de se comunicar errado. Teve um dia que eu estava no Colaborar, que é outra empresa do grupo aí do Rafael. E na época quem trabalhava era o Felipe, né, o rapaz que ficava na recepção. E aí não sei que brincadeira que rolou, que eu falei assim, vou escrever um livro. Aí a Luana falou assim, você devia escrever um livro mesmo, eu compraria o seu livro. Aí a Luana, tudo bem que eu sempre tive mais contato, né? O Felipe ele ficava no cantinho dele ali quietinho. Aí ele falou assim, eu também compraria o seu livro. Eu falei, caramba, aí eu fiquei intrigado, né? Eu falei assim, a Luana entenda, né? Eu converso mais com ela. Eu falei, por que você compraria um livro meu? Olha, porque eu acho interessante a sua forma de se comportar, de tratar as pessoas e tal. E eu vejo que sua empresa está crescendo, então eu acho que ia ser interessante saber o que você fez para chegar aí. E ele sendo um cara muito novo, né? Trabalhando numa recepção, eu falei, caramba, olha o impacto que a gente tem até sem saber. Sim. Assim, né, ele não é meu público, eu não tinha intenção de impactá-lo de uma forma tão grande. Mas só de você viver num ambiente, você está impactando. Então, era a responsabilidade que a marca também tem ao se posicionar, né? E ao não se posicionar, né? Sobre alguma coisa. E isso é interessante de ver, Wagner, e até uma dúvida forte que eu tenho, porque assim, em relação à sua empresa e a você. Porque como consultoria, como consultor, a gente tem realmente, pelo menos eu tenho muita sensação que é muito difícil você desvincular o Wagner da empresa, né, o consultor da consultoria. Como que você tá tentando fazer isso agora? O que você está pensando para você conseguir desvincular essa marca para poder, ou essas marcas, né, porque talvez sejam duas, Sim. não sei. Quais são as estratégias? O que você está pensando sobre isso e como resolver? Antes mesmo de começar o trabalho de branding, eu já estava sob essa reflexão, né? Tudo começou com dois clientes que eu atendo, uma da loja de roupa, né? Eu sou um tatuador, e ambos, a marca é o nome dos dois. E aí, em debates, inclusive era na mesma época, eles falaram assim, cara, mas e se eu precisar vender a empresa? E se eu precisar me desconectar da empresa e não ser mais o front? Como é que eu vou fazer? Né? Aí eu falei, putz, é verdade, é igual a questão do Wizard, né? A propaganda da Wizard hoje é assim, você sabia que a Wizard não é mais o Carlos Wizard? O patrocinado dos caras é dessa forma, então assim, ó, tentando desconectar ainda, né? E aí eu fiquei pensando, cara, a minha empresa se chama W Suzuki, nada mais do que Wagner Suzuki sem Wagner, né? E
E eu comecei nessa reflexão. Falei, cara, será que eu tenho que pensar em de repente desconectar já? É cedo demais? É tarde demais? Como é que é, né? E começou essa reflexão. À medida que o time foi aumentando dentro da empresa, eu comecei a perceber que a forma de atendimento começou a mudar. E no começo eu não gostei, lógico, né? Você tem um jeito seu, aí você tem outras pessoas na equipe atendendo, às vezes até outros consultores agregados ali trabalhando, e eu penso, pô, mas não é assim que eu atendo. Aí vem a reflexão. Calma, mas tá errado? Não, não tá errado. Tá surtindo efeito? Pô, tá, às vezes até melhor do que eu faria. Sim. Aí eu, opa, então isso é um caminho bom. E aí quando eu paro para pensar, né, sobre a empresa, sobre o atendimento, eu falei, então tá errado, porque a pessoa ela vem atrás do Wagner, não é o Wagner que atende, apesar de ter um resultado bom, a pessoa pode ficar assim, mas eu entendi que era você. E aí fica um negócio meio que parece que você prometeu e não cumpriu, né? Sim. E eu falei, cara, preciso posicionar essa marca de maneira diferente. A primeira fórmula que a gente trabalhou foi nas metodologias. A metodologia que nós criamos dentro da consultoria foi a melhor forma de eu pegar a mente, a visão, o propósito do Wagner e colocar de uma maneira processual. Legal. Então, se eles seguem esses trilhos, né, esses direcionadores, tem muito do Wagner ali. E a quem está executando não é o Wagner, mas a forma de ver a empresa, de ver problemas, de resolvê-los, é daquele jeito. Então, a metodologia foi o primeiro ponto. Aí, o segundo ponto foi preparar melhor a equipe. Legal. Então, ajustar a equipe tanto para a metodologia quanto para o atendimento ao cliente. Então, uma coisa que começou a divergir muito é, no meu WhatsApp, se você falar assim, oi Wagner, tudo bem? Bom dia. Normalmente eu vou falar assim, e aí? Normalmente eu escrevo dia, não escrevo nem bom dia, né? E depois eu falo assim, uma excelente semana para você, cara, que a gente tenha bons negócios. Aí começa a conversa. Agora, você imagina, essa mesma pessoa pega o contato, manda para o atendimento da consultoria e fala, bom dia. E ela, sei lá, não é assim, mas responde assim, Não faz sentido. A gente começou a padronizar, falar, ó, todo mundo tem que ser alegre, cara, todo mundo tem que ser educado, né? Responder rápido, responder inteligente. Não é, eu vou estar verificando e daqui a 2 meses você responde o cara. Sim. Não, só um minutinho, bem humanizado e tal. Foi por aí. Quando a gente começou a moldar, já começou aos clientes mesmo terem um feedback inverso. Do tipo, olha, agora que você botou a equipe para cuidar da tua agenda, eu consigo achar bem mais fácil um horário para você conversar comigo. Quando era você ficava, não, vou fazer isso, tal, não sei o quê. Aí eu falei, opa, legal, tá surtindo efeito. Até chegar no posicionamento de marca, que agora a gente tem 2 trilhos, vamos falar assim, né? Um trilho de empresas de uma maneira mais geral, ou seja, são consultorias em formatos de pacote, em formatos mais acessíveis e que elas resolvem mais um problema de diagnóstico e problemas pontuais, né? E aí é muito mais metodologia e equipe. E tem uma linha de empresas que normalmente são maiores, com mais funcionários, mais faturamento e naturalmente mais problemas, que tem um nível de desafio maior. Então eu preciso dar mais atenção para essas, porque a metodologia acaba sendo modular. Entendi. Ou seja, um pouquinho personalizado. E é o que a gente vai chamar de private stock, né? Que é um estoque privado. Então são horas minhas que vão estar lá para trabalhar e na frente da consultoria tem toda a metodologia, a equipe, um estudo de anos que a gente sabe que funciona. Perfeito. Então hoje, se eu entendi bem, na verdade, o que você quer passar, e acho que faz todo sentido, é quando eu for contratar a sua consultoria, na verdade eu estou contratando uma metodologia que você sabe que funciona e quem vai aplicar é alguém que sabe aplicar a metodologia, foi treinada para isso. Exatamente. Né? Ou seja, você consegue desvincular da sua persona, né? Vamos dizer assim, e falar, cara, não, estou contratando a metodologia dessa empresa junto com alguém capacitado para aplicá-la. Exatamente. Nossa, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido mesmo. E é bem legal você trazer esses pontos do atendimento, porque foi algo que eu também vivi no escritório virtual, na parte de vendas. Né? Quando porque o nosso maior atendimento lá é realmente a parte inicial, vendas. Né? É o grande
impactador, vai, pelo branding, pelas pessoas. Antes, no começo, era eu que atendia. Então, eu Certo. tinha toda uma metodologia de atendimento, né? Um processo que você Um criou. processo. Logo depois, na sequência, veio o Juliano, né? Que está com a gente até hoje. Foi muito fácil passar essa metodologia para ele, sabe? Esse jeito Até porque de atender. culturalmente ele parece muito com você. Exatamente, ele tem uma mesma pegada, o mesmo jeito que eu, né, tenho. Então foi bem bacana essa transição. Hoje a gente já conta com mais 4 vendedores, né? E aí foi muito interessante ver que, na verdade, a gente teve que pegar esse rebranding que a gente fez, foi muito positivo e foi muito fácil para o Juliano poder passar para esses vendedores, para os 4 que estão lá. Isso é recente. Isso é recente. Para falar, gente, é assim que a gente atende, é assim que a gente responde uma mensagem, que a gente conversa, que corresponde totalmente à nossa marca, se você for ver, totalmente ao nosso propósito, né? Porque quando você fala de rebranding, para mim, é muito uma coisa só. É o seu propósito da marca, né? A sua missão, visão, valores, que vão ser repassadas através dessa sua marca, seu jeito de agir. Então fica um ciclo que todo mundo entende, sabe? Nossa, eu respondo assim, porque a empresa é assim, pensa assado, né? E vende dessa maneira e por aí vai. E aí depois o segundo caminho, que depois que a gente faz a venda, a gente tem todo o pós-atendimento e atendimento, que também foi muito mais fácil de treinar o time. Legal. Porque eles já entendem como que tem que fazer, né? O que tem que puxar, por que a gente responde assim, né? Por que a gente é mais alegre, mais descontraído, né? O que tem a ver com a nossa marca, o que tem a ver com os nossos propósitos, né? Com os nossos valores. Então você vê que você começa a azeitar a roda, né? E vira uma roda mesmo, né? Vira um ciclo. Um ciclo. Todo E flui, mundo né? Flui bastante. E eu entendo que para você nesse momento vai ser muito importante isso, porque crescendo a equipe e tudo mais, isso vai te ajudar ainda mais para os seus, vou chamar, não são associados, mas seus colaboradores, seus associados, seus consultores que fazem parte também, né? Porque eles vão entender qual é o método da empresa de trabalhar. Então, já tem a metodologia, Sim. já estão treinados e já sabem o método de aplicar, né? Como aplicar. Toda aquela a bagagem que vem, que eu digo que ela é mais do que só a metodologia, mas é a maneira mesmo, né? É o jeito de se portar, o jeito de estar presente junto com o cliente, né? Sim. O jeito de responder uma adversidade. Aí acho que você tem o pacote completo. Essa é a ideia. Foi aí que doeu. Sei. Quando você, né, voltando um pouquinho para aquela pergunta que você fez, né? O que deu o que startou isso aí foi essa percepção. Não, preciso unificar. Não era um problema ainda, mas eu nem queria que ele fosse. Né? Entendi. Trabalhando com consultoria, olhando todos os dias as empresas, eu já meio que bola de cristal, né? Eu já sei qual que é o próximo passo, né? Então, ó, mais do que obrigação, eu senti e já me preparando, né, para cada etapa. Então, a gente está trabalhando muito bem essa posição, esse formato. E até para o pessoal que está ouvindo, né, quando a gente pensa em brand, quem nunca ouviu falar deve estar entendendo o conceito, né, mas acho que na prática o cara fica mais, peraí, o brand é o quê? É o logo, né? É o quê? É a cor? O Wanderson me mandou, né, que é o cara que está fazendo a nossa marca aí, a minha marca, me mandou um mês atrás uma cartilha de escrever na minha marca de 83 páginas. Sim. E ele mandou com aquele jeito todo carioca dele, né? Ele falou assim, cara, eu sei que você vai conseguir lá prestar atenção porque você é um cara estudioso. Eu falei, putz, que bom, né? E eu passei o final de semana lendo detalhes, achei até eu de português, porque Sim. mostrei que eu li mesmo, né? E eu debrucei em cima daquilo. Então, em meados, o que continha nesse manual da marca, né? Que no final é o manual da marca mesmo. Sim. Ele vai desde como você deve aplicar o logo, em que tamanhos, se é em preto e branco, como é que é a aplicação do preto e branco, se ele é colorido, qual é a aplicação do colorido, se ele vai aparecer só o logotipo ou só o nome, como é que é a aplicação. Ele fala o tipo de fotografia que você deve utilizar, né, de imagens, se é ícone, se não tem ícone, né, qual que é o tipo de tipografia, né, que é o estilo de letras que é permitido pela marca. Então, chega num ponto de detalhe que a gente ficou trocando vários áudios, eu e o Wander, a gente falou assim, cara, com serifa ou sem serifa? Aí eu, quem é serifa?
Sua avó, dona Serifa? Aí ele falou assim, cara, serifa, essa letra, ela é retinha, ela é sem serifa. Se ela é igual a Time New Romance, que ela tem aquele, né, aquela pontinha lá no finalzinho do B, no finalzinho do A, aquilo é serifa. Aí eu, Mas o que que muda, e o né? que muda, né? E aí ele tem todo um conceito para falar assim, cara, marcas sem serifa, né, letras sem serifa, elas são retas, mas elas são mais fluídas, elas são diretas, tendem a ser mais modernas. Com serifa ela traz um quê de clássico, porque as letras antigas eram todas com serifa, né? E ela traz um certo requinte. Legal. Aí a próxima pergunta foi, e aí, vai ter escrita à mão ou não vai ter escrita à mão? Private Stock, por exemplo, que é uma submarca, vamos falar assim, ela é escrita à mão. Legal. Eu falei, vai ter escrita à mão. Então, assim, é um monte de reflexão, Sim. que imagina você ter uma reflexão, né? Você está lá no primeiro dia de empresa que você acabou de abrir, e aí chega um cara e fala assim, oi, tudo bem, eu estou fazendo a sua marca, você quer as letras com serifa ou sem serifa? Aí ele vai falar assim, de preferência com dinheiro, o resto eu me viro depois. Com cifra. Com cifra, talvez. Então, aí que entra, né? É um nível de detalhamento absurdo. Sim. Né? O dress code, a forma que eu... Ele falou assim, como você quer se vestir? Eu falei, assim, né? Sei lá, do jeito que eu tava, né? Tudo conta. Sim. Não que é um negócio super engessado que você não pode mudar nunca, mas ele rege, né, um padrão para que aí não aconteça aquilo que eu comentei também no começo, né? A cor do post é de um jeito, o tipo de letra que eu escolho para fazer a apresentação comercial é outra, a letra que eu coloquei na minha camiseta é outra, né? As cores, enfim, vira uma bagunça, né? Sim. E você não consegue se comunicar. Sim, é bem interessante. Você trazendo isso, eu penso assim, né? Tentar fazer uma analogia do que é o branding, do que é a marca de uma empresa. É assim, pensa na empresa como se fosse um ser humano. Então a gente está discutindo como que esse ser humano vai se vestir, né? Que estilo de roupa, que cores de roupa, como é o penteado, né? Exato. Como que essa pessoa vai falar, como ela vai se portar, né? Ela é uma pessoa que vai ser mais séria ou ela vai ser mais engraçada? Ela vai ser mais rápida, mais agitada, ela vai ser mais tranquila, mais calma. Então, se você tentar trazer a marca para uma pessoa, né, você entende que tudo que você precisa definir quando você tem uma pessoa, né, é o que a marca vai ser. Então, tipo, o que você está falando, eu entendo que seja isso. Qual a roupa que a pessoa vai vestir, qual é a cor. Então qual que é o logotipo e quais são as cores da marca, né? Tipo, como vai ser a tipografia. Então, o que aquela pessoa vai passar quando ela está falando, está se portando. Então, na verdade, a identidade da marca, para mim, é como que é o ser vivo que a sua empresa vai passar para as pessoas o que ela é. Acho que é a melhor explicação, a personificação da marca, né? Sim. Tem um exemplo muito bom, já indo para finalização, assim, né? Senão o nosso amigo Júnior ali, o operador, ele vai tacar um tomate na gente aqui. E o timer sumiu, você O viu, né? timer sumiu, ele desapareceu ali. Tem eu acredito que seja verdade, até onde eu lembro, uma questão do Netflix. O Netflix, pelo que eu sei da história deles, aí o pessoal comenta aí se é verdade ou não, eles têm um preparo antes de ter um atendimento nas redes sociais pela Netflix. Dizem que a Netflix, a personificação dela é uma menina de 20 e poucos anos, ruiva, sardenta, né? Ela gosta de ficar no quarto dela lá, no PC, e ela é menina. Então, todo mundo que vai responder pelas redes sociais da Netflix, ela responde como menina. Então, se você fala assim, ô Netflix, né, eu acho você um cara legal, ela vai responder assim, eu sou menina. E se você pensar numa menina de 20 e poucos anos, ruiva, sardenta, e você olhar pro logo, você fala, cara, não sei porquê, mas parece que é isso mesmo, né? Legal. Faria muito sentido ela ser isso. E um outro ponto que é interessante dessa personificação é que a Netflix, ela tem um som. Sim. Se você pensar, na hora que você pensa no logo, você pensa naquele tutum Tudo... dela, né? Sim. E você fala, caramba, tem tudo, né? A Vila Romana, ela tem cheiro. Você passa em frente da loja lá, de olho fechado, você fala que é a Vila Romana. Sim. Né? E se você passar na frente da Melissa também, você sente aquele cheirinho irritante da borracha lá, você fala, estou na frente da Melissa.
Então, a personificação da marca é exatamente isso. É uma descrição perfeita do que você colocou, do que é um brand. Né? E o Sim. rebranding é se redescobrir, talvez seja isso. Exato, exato. Mas, ô Wagner, só pra gente terminar aqui, tem algum spoilerzinho que você pode dar da sua marca? Tem alguma coisa que você pode falar? Quais os arquétipos que você tá indo? Alguma coisa assim? Cara, Só o pessoal ficar animado ali. acho que quem me acompanha, na hora que vê a marca, ele vai começar a entender e falar assim, nossa, faz muito sentido. Então, um exemplo de um spoiler que já rolou, que foi o nosso amigo Júnior ali também, que me ajudou muito, foi o primeiro vídeo do lançamento, que era todo escuro, só com o meu rosto aparecendo e eu falando de uma maneira muito séria. Entendi. O que é engraçado, eu nunca fiz um vídeo daquele jeito, tão dramático, escuro. Acho que eu nunca fiz um vídeo extremamente sério até aquele momento na rede social. Quando eu lancei, e aí eu fui visitar alguns clientes, né, alguns parceiros, né, depois daquele dia, o pessoal falou, cara, não sei porquê, é muito a sua cara aquele vídeo. E eu me fiquei intrigado, porque eu pensei, pô, mas eu nunca fiz um vídeo sério, né? Como assim aquilo? É mais ou menos a história da Ruiva Netflix, né? A gente não entende porquê, mas parece que faz sentido. Entendi. E eles também colocaram dessa forma. Cara, a sua forma dramática, eu imagino que aquela sua visão dramática é uma parte de você, parece legal. que é. Imediatamente a gente mudou as fotos, né, de perfil de todos da empresa. Então, pra você ter uma ideia, as fotos de WhatsApp, de todos os nossos WhatsApp da empresa, eram desenhinhos. Sim. Tanto é que no onboard, né, no primeiro dia de trabalho da consultoria, a primeira tarefa que um funcionário tem é pegar o meu iPad, entrar na mensagem lá e fazer o desenho dele nas mensagens, sabe? Fazer sei. o avatar. E aí ele monta o avatar, ele salva vários daquilo ali e a gente usa no atendimento. E aí a foto do WhatsApp era esse desenho. Entendi. Porque eu vim de uma originário de empresa de TI, a gente gostava muito da coisa icônica, mais infantilizada, assim, né? Sim. E nessa nova fase não fazia mais sentido. A gente chamou um fotógrafo profissional, tiramos as fotos, pusemos, né? A gente tudo mais social, tá? mais maduro, talvez, e um pouco mais pro preto e branco. E mudamos todas as fotos dos WhatsApp. As pessoas perceberam e não perceberam. Entendi. Isso que é engraçado. Porque é completamente diferente uma coisa da outra. Mas quem viu olhou e falou assim, nossa, ficou legal. E ficou a sua cara. E de novo a intriga, né? Tipo, como assim? Cara, é totalmente diferente do outro, né? Então é uma nova fase de amadurecimento. Então o spoiler já são as medidas que a gente foi tomando e colocando e posicionando na marca, né? Falando do ciclo empresarial, e aí é uma coisa que todas as empresas passam, ela tem o nascimento, a infância, né, a adolescência, a fase adulta, né, e a maturidade. Até pela idade da empresa, ela está passando da fase entrando na fase adulta. Entendi. Por isso que muda do desenho para foto, por isso que a gente começa a se posicionar de uma maneira um pouco mais séria. Legal. A gente acaba tendo que dividir um pouco e escolher o público que vai trabalhar, né? Escolher o público que vai trabalhar, no fundo, é escolher quem você não vai trabalhar. Entendi. Que é uma decisão extremamente difícil, né? Você passou por isso também, né? A gente é muito democrático, né? A gente fala, não, como assim? A gente vai atender todo mundo, mas não vai atender todo mundo bem, porque a gente nem consegue, né? Então é esse posicionamento, mas o spoiler é só isso. Legal, acho que já foi bastante, já foi suficiente. Mas a marca sai para esse ano ainda. Espero que sim, né? Porque o Wanderson mandou uma mensagem e falou assim, aquele nome que a gente escolheu, eu tô pensando em mudar de novo. Eu falei, você tá maluco? Se mudar o nome, muda o logo, muda a tipografia, a gente vai começar tudo do zero. Essa é a dor que a gente passa nessas mudanças. Sem chance, né? Eu falei, não, deixa esse nome aí mesmo, esse novo, que vamos seguir. Legal. Cara, um papo incrível aqui. Acho que ninguém melhor do que você para estar nesse primeiro episódio aqui dessa nova temporada. Obrigado, perguntas pertinentes aqui para esse bate-papo. E trazendo aqui para você que está ouvindo e assistindo, se você quer saber mais sobre a consultoria ou a empresa do Rafa, todos os links estarão na descrição do vídeo ou do áudio no Spotify. Continua seguindo a gente para ter mais conteúdos de empresa. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu, obrigado, gente. Show.
bom. Isso aí. Gostou? Porra! Foi bom pra você? Nossa! Tinha que ser um vinho isso aqui.